Iniciaremos agora o evento da Quarta na Pós. A Quarta na Pós é uma atividade ligada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social da Universidade Estadual de Montes Claros e visa promover a interação da comunidade acadêmica da graduação e da pós-graduação, das áreas de ciências sociais aplicadas, ciências humanas e do público em geral, no entorno de debates de temas clássicos e contemporâneos comuns às áreas e de relevante interesse para a sociedade em geral. Criada em 2006, a Quarta na Pós entra em uma nova fase, ampliando não somente o alcance dos acadêmicos, mas explorando as linhas de pesquisa do PPGDS e envolvendo diversas outras áreas do conhecimento. Os eventos serão realizados preferencialmente no campus sede da Unimontes, às quartas-feiras no período noturno, a partir das 19 horas, e com ampla divulgação através do site oficial, da página do Facebook, no site da Unimontes, no site do PPGDS, nos meios de comunicação e nos impressos. A organização dos eventos está a cargo de membros do corpo docente e discente do PPGDS. Nesta noite, o tema a ser debatido é a legalização das drogas, impactos sociais. Para a discussão do tema, teremos como palestrante o professor Dr. Cassimiro Manuel Marques Balsa. Presidirá a mesa o Dr. Elton Dias Xavier, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social e coordenador docente do Quarta na Pós. Para a composição da mesa de honra, convidamos o professor Dr. Cassimiro Manuel Marques Balsa. O coordenador docente da Quarta na Pós, o professor Dr. Elton Dias Xavier. A comissão organizadora discente da Quarta na Pós é composta pelos mestrandos Ana Clara Carvalho Machuca-Boy, André Lopes Martins, Cássio de Souza Lopes, Kate Chef Dantas Silva, Pamela Daniele Ramos Tuller, Roberta Cardoso Silva, Sara Ferreira Fraga e Simone Mendes de Oliveira. Passamos a palavra para o professor Dr. Elton Dias Xavier. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Com imensa alegria, prazer, mais uma vez, a gente dar início a essa atividade Quarta na Pós. Gostaria de saudar todos os presentes professores do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social, professores demais da Unimontes também, os acadêmicos, mestrandos do PPGDS e também os graduandos, os alunos de graduação dos diversos cursos aqui da Unimontes. É sempre um prazer poder receber todos vocês aqui nesta atividade. Bem, o tema desta noite está ligado à legalização das drogas e os seus impactos sociais. E o tema é de extrema relevância e também extrema atualidade, apesar de não ser um tema novo. Nós temos em vários estados da Europa, principalmente, experiências com o processo de legalização ou, em alguns casos, descriminalização das drogas. O mais conhecido, talvez, deles, o programa da Holanda, talvez dos primeiros, os primeiros estados a ter essa experiência, e um pouco mais recente, Portugal. Então, essa noite, temos também, já há algum tempo, experiências também mais próximas da nossa realidade brasileira, como, por exemplo, a experiência argentina de descriminalização da maconha, ocorrida, inclusive, por uma decisão da Suprema Corte da Argentina. E, mais recentemente, temos também a incursão do Uruguai nesse campo de descriminalização, nesse caso especificamente, descriminalização da maconha. O Uruguai fez isso aprovando, ou está fazendo, aprovando
uma lei, né, nacional descriminalizando o uso e, no caso do Uruguai, legalizando, né, tanto a produção quanto a comercialização da maconha no território uruguaio. E nós, né, no Brasil, diante dessas experiências, não podemos ficar imunes a essa discussão. A discussão ela perpassa diversos campos do conhecimento, as ciências sociais como um todo, mas também, né, o campo do direito, da economia e, inclusive, também da educação, ou seja, vários campos do conhecimento estão envolvidos nessa temática. Não é de todos desconhecido o problema relacionado à criminalidade, sobretudo a criminalidade que envolve, a criminalidade violenta que envolve a produção, distribuição, comercialização e o consumo de drogas no Brasil. Então há diversas pesquisas, né, sobre esse tema, e todas elas dando conta da gravidade e, numa certa medida, do impasse que nós chegamos atualmente em relação a essa temática das drogas. Pois o que nos parece é que a política de enfrentamento do tráfico, a política da proibição e da repressão não tem surtido os efeitos desejados. Ao contrário, né, pelo menos é o que apontam diversas pesquisas, há sempre um aprofundamento na criminalidade violenta que envolve a distribuição, produção e comércio e consumo das drogas. Diante, então, dessa problemática, a universidade não pode ficar alheia a essa discussão. Em razão disso, então, né, o PPGDS, o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social, através da sua atividade Quarta na Pós, propõe esse debate. E para fazê-lo, ninguém melhor do que o professor Casimiro Manuel Marques Balsa. O professor Casimiro possui licenciatura em Sociologia pela Universidade Católica de Louvain e doutoramento em Sociologia pela Universidade Católica também de Louvain, agregação em Sociologia, disciplina de Sociologia Geral, é professor catedrático do Departamento de Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, e também é professor visitante do PPGDS. O professor Casimiro tem já um vasto conhecimento sobre a temática e nessa noite, né, nos brindará com a sua fala sobre a experiência portuguesa em relação à temática das drogas. Então, para darmos início, né, aos trabalhos, vou passar a palavra ao professor Casimiro e, após a sua exposição, nós teremos então oportunidade de participação da plateia. Então, com muito prazer, eu passo a palavra ao professor Casimiro. Muito obrigado, professor Elton. É com muito prazer e uma grande alegria que volto a esta quarta na pós. Eu acho que deve ser a minha quarta na pós. Se não me engano nas contas. E também é com muito prazer que acedi a este convite para discutir com vocês a questão das drogas, da política portuguesa sobre drogas e evolução dos consumos. Primeiro, queria situar a partir de onde eu falo, portanto, qual é a minha base de experiência. E, de facto, não é ao nível das políticas de droga. Tenho trabalhado pouco sobre a questão, tenho acompanhado muito, mas não é a minha primeira competência. A minha competência na área das drogas é mais associada às investigações sobre os consumos de droga. A minha experiência a este nível começou nos anos 90, no seio de uma instituição
da União, do Conselho da Europa, havia um grupo que se chamava Grupo Pompidou, que tentava harmonizar as diferentes recolhas que se faziam aos níveis nacionais para conhecer os consumos, porque é um problema social, de facto, bastante elevado. Não sei se estou a falar muito perto. É um problema bastante importante, tem sido um problema bastante importante na Europa, e tratava-se para as instâncias europeias de conhecer a situação, de saber medir os consumos. E esse grupo Pompidou tinha, durante vários anos, tivemos reuniões para tentar harmonizar a recolha, portanto, na base de produção de indicadores que pudessem constituir elementos de informação para os decisores, para a União Europeia. Depois do Grupo Pompidou, que continua, aliás, mas depois dessa fase do Grupo Pompidou, foi criado o Observatório Europeu da Droga, que está sediado em Lisboa, e esse observatório assumiu a recolha da informação sobre os consumos, e Portugal começou essa recolha no início da década de 2000. E fui eu que, na minha equipe, enfim, na nossa universidade, no nosso centro de pesquisa, fomos nós que fomos encarregados de fazer esse estudo. As negociações desse contrato começaram em 99 e a aplicação do primeiro questionário sobre consumo ao nível nacional de substâncias psicoativas foi feita em 2001. Portanto, eu falo-vos mais, a minha base de informação é mais do lado dos consumos. Espero que teremos um pouco de tempo para vos apresentar algumas tendências, mas a aposta é de vos apresentar a política portuguesa sobre drogas e, infelizmente, eu tive que adaptar um pouco o tema, porque não posso falar-vos diretamente da legalização, porque não é nesse sentido que vai a experiência portuguesa. E, de facto, a experiência portuguesa tem sido bastante empolgada, enfim, há muitos trabalhos, tem sido muito discutida a experiência portuguesa, porque ela é pioneira ao nível mundial e foi muito arriscada, e essa política iniciou-se precisamente na altura em que eu comecei os estudos sobre os consumos, e era um pouco essa a especificidade dessa política que eu gostava de vos apresentar. E para perceberem qual é digamos, a especificidade da orientação que marca a experiência portuguesa, eu gostava de vos apresentar muito rapidamente a distinção que se pode fazer entre as diferentes possibilidades face às políticas de droga. Uma possibilidade, que é a possibilidade base, que é no fundo a nossa, digamos, a principal orientação que está marcada nas nossas políticas, é a proibição. E isso porquê? Isso porque, historicamente, e desde há umas décadas largas, que a questão tem sido debatida no seio da ONU, e há convenções que foram assinadas por uma grande parte dos países, e essas convenções, que têm sido várias, apontam para definir um certo número de substâncias que são classificadas em 4 grupos, em 4 categorias, e algumas dessas classificações supõem a proibição
seja da produção, seja da manipulação, da venda, da preparação e do consumo. Então, muitos dos países, quase todos os países que assinaram, enfim, todos os países que assinaram e muitos outros, 107 segundo a minha última informação, estão sujeitos a uma convenção que assinaram e pela qual eles se comprometem a integrar nas suas leis a proibição da produção, venda, consumo de um certo número de substâncias que são consideradas as substâncias ilícitas ou ilegais. Esta lista é composta de uma larga dezena de substâncias que é atualizada periodicamente pela ONU. Essa atualização pode ser feita com base em propostas da OMS ou com base em propostas dos próprios países. Há uma discussão técnica. Essas substâncias, primeiro, são classificadas numa lista tipo probatório e depois são confirmadas como substâncias ilícitas, se for o caso, e a proibição aplica-se, portanto, a elas. De forma que nós temos substâncias, muitas que são ilícitas, proibidas, e as leis nacionais, e no caso de Portugal, que me interessa aqui particularmente, infelizmente não vou ter informação nem tempo para abordar a questão a nível comparativo, mas seria muito interessante fazê-lo. E Portugal, portanto, em particular, está sujeito a um comprometimento, enfim, de interdição das drogas. E as drogas que nós consideramos, os consumos que nós consideramos habitualmente, são, de facto, drogas ilícitas. Embora a gente possa discutir esses conceitos, vocês sabem que o álcool é uma droga lícita, pode-se produzir, pode-se vender e pode-se consumir. No entanto, não foi sempre assim. Em certas conjunturas a proibição existiu e, portanto, neste momento, em Portugal, no Brasil, eu sei que a sensibilidade também é grande nesse sentido. Eu sei que há uma grande crispação sobre o consumo do álcool, porque, de facto, o consumo do álcool, como vocês sabem, deve ter custos sociais, políticos, financeiros, talvez mais importantes do que as drogas ilícitas. E, portanto, o Brasil percebeu isso já há bastante tempo e tem focado muito a sua política de droga na questão do álcool, e Portugal também o tem feito, e falo particularmente nos últimos anos, e o projeto é que o faz cada vez mais. E, portanto, provavelmente que não chegaremos à proibição, mas há uma certa tendência para pressionar e limitar o consumo, ou grupos de idade, locais, como se faz com o tabaco. Portanto, para vos dizer o quê? Para vos dizer que essa lista é uma lista que pode ser alterada, mas neste momento as drogas que nós consideramos como drogas habituais de consumo são ilícitas e, portanto, temos a figura da proibição, que coloca aos Estados uma certa dificuldade para poder programar políticas que não sejam a proibição clara. Então, os analistas pensam que há uma margem de manobra nas convenções, e é essa margem de manobra que permite que nós consideremos as três outras figuras, que é a primeira figura, que é a despenalização. A despenalização, em alguns casos que o professor Elton citou, são situações de despenalização. Quer dizer que não há alteração nenhuma à lei que continua a proibir e a sancionar penalmente os consumos de substâncias psicoativas ilícitas, mas em certas conjunturas não se aplicam as penas. Portanto, não passa nada, as leis que são previstas não se aplicam porque se acha que não se devem aplicar, e
cada Estado e cada situação justifica, por razões políticas que são as deles. A Espanha, a Itália, a Holanda praticaram algumas delas praticaram algumas, em alguns casos, estas medidas. E, portanto, o consumo é sancionado na esfera do direito penal, no entanto, as penas tendem a não ser aplicadas. Então, como é que nós podemos entender a descriminalização? A descriminalização, que é, digamos, a figura na qual Portugal se situa. A descriminalização vai consistir numa retirada dos consumos do direito da justiça penal para a justiça administrativa. Portanto, o consumo, notem bem, continua a ser proibido. Não se pode traficar, não se pode consumir, não se pode vender. Continua a ser proibido. Portanto, isso estamos de acordo com as convenções internacionais. Mas desloca-se a sanção do direito criminal para o direito administrativo. E depois há de facto a figura da legalização, quando, por razões determinadas, se pode ou se alteram as substâncias que podem ser vendidas sem constrangimentos nenhuns. E, portanto, chega-se à legalização. No fundo, é o fim da proibição de consumos, que eram substâncias que eram antes proibidas. Portanto, dizia-vos eu que Portugal situa-se a sua especificidade está ao nível da descriminalização, e é essa experiência que tem sido muito estudada porque ela é pioneira e é única no género ao nível mundial. Eu queria que vocês pudessem anotar o site do CICAD, que é o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, que é a nova figura administrativa, política, enfim, do Instituto, enfim, do Serviço da Administração que gera a questão da política das drogas em Portugal. O ano passado era ainda IDT, Instituto das Drogas e da Toxicodependência. Houve uma alteração do quadro regulamentar e agora é o CICAD. Eu gostava que vocês ficassem com esta referência, porque acedendo a este site têm muita informação. Têm todos os documentos legais, as leis, as avaliações que foram feitas. Há referência a muitos links que vocês podem consultar, análises feitas ao nível internacional. É um site muito bem documentado e onde vocês encontrarão, de facto, muita informação sobre isto. Eu queria, aliás, voltarei talvez a isto no final, mas queria incitar-vos a estudar estas questões, e o acesso a este site seria seguramente uma fonte de informação muito boa. Depois, do site mesmo, têm acesso à revista Toxicodependências, que é uma revista com já tem não sei quantos anos, mas pelo menos 10 anos, para eu li, que tem um acervo muito interessante de artigos sobre todos os temas ligados com os consumos, todas as dimensões ligadas com as drogas, não só consumo, mas também prevenção, tratamento, comercialização. A revista é muito interessante, tem artigos com muita qualidade e vocês têm um índice por autor e um índice temático, e o acesso, portanto, é muito fácil. Aconselhar-vos-ia a tomar conhecimento da revista e a trabalhar com o seu acervo. Do ponto de vista mais próximo em relação ao tema que nós trabalhamos aqui,
Dizia-vos que a nossa experiência portuguesa tem sido alvo de muitos estudos. Este é um dos últimos feitos pelo Glenn Greenwald, que trabalhou para o CATO, que é uma instância de estudo dos Estados Unidos, onde apresenta o caso português como um caso de sucesso e apresenta as lições que se podem retirar da experiência portuguesa. No mesmo sentido, há um artigo na revista no Jornal de Criminologia na Inglaterra, da Catherine Hughes e do Alex Stevens, que vai no mesmo sentido. O que é que nós podemos aprender sobre a experiência portuguesa de descriminalização das drogas ilícitas? Vocês terão aqui uma análise muito interessante do quadro legal e das circunstâncias que fazem com que esta medida é uma medida de facto de sucesso. Então, para vos situar esta política, eu gostava de talvez fixar um pouco nos anos 90, final dos anos 90. A lei vai ser aprovada no ano 2000 e a sua aplicação vai começar em junho, se não me engano, de 2001. Já precisarei isso. Mas quais são as condições, as circunstâncias que fazem com que Portugal, um país que não tinha tradição particular na área do combate à toxicodependência, como é que surge uma lei pioneira que vai contra todas as orientações políticas admitidas? Ainda hoje, nos países europeus se discute a descriminalização e é recusada politicamente por razões que vocês vão compreender, talvez. Como é que um país que não tinha tradição e não tinha uma força no contexto internacional particular, como não tem hoje ainda, consegue promover uma lei, implantar uma lei tão inovadora? Eu acho que há um certo número de questões que devem ser consideradas. Havia, no final dos anos 90, um desenvolvimento interessante do Estado Social. Procurava-se desenvolver um certo número de instrumentos de apoio social que permitissem a melhoria das condições dos mais desfavorecidos. Portanto, era uma forma de atenuar, de alguma forma, de olhar para problemas sociais de populações expostas aos consumos. E, portanto, talvez isso tivesse sido um bom contexto, digamos, para poder, nessa configuração, de trabalhar para as classes, para os grupos mais desfavorecidos, etc., que a lei tivesse, digamos, caído, a proposta de lei tivesse caído numa conjuntura interessante. Depois havia a visibilidade do consumo da droga como problema social. Eu lembro que no princípio dos anos 2000 eu fiz uma recolha de imprensa sobre as questões da droga e no início dos anos 2000, portanto, final dos anos 90, na altura em que a lei estava a ser discutida e foi promulgada, havia uma imagem do consumo de droga muito negativa. Quer dizer que pensava-se que Portugal tinha um consumo de droga muito importante. E quando se perguntava às pessoas, há estudos nesse sentido, de hierarquizar os problemas sociais mais importantes, a droga aparecia pela quarta posição, depois do desemprego, depois da pobreza. Era um problema social com uma grande visibilidade. Portanto, a ideia de que Portugal tinha um alto consumo de substâncias. Era visível um consumo bastante importante e uma dependência, enfim, pessoas dependentes de forma bastante clara
ao nível da heroína, mas lembro-vos que nessa altura não havia nenhum estudo feito sobre os consumos. O meu estudo foi primeiro e foi feito em 2001. Portanto, a lei foi promulgada em 2000. Portanto, a lei foi feita na base de uma representação dos consumos, e essa representação era uma representação de consumos bastante elevados. Sabia-se que Portugal tinha uma taxa de infecções pelo HIV-Sida, o HIV através de uma parte provocada pela injeção de droga e pela partilha de seringas. Portanto, isso era um problema que alertava. Havia uma comissão que estudava as questões do HIV, que estava muito preocupada com essa situação. Havia muitas mortes, mais do que no contexto da média europeia. Portanto, sabia-se que havia heroína que era muito elevada, o consumo de heroína muito elevado, a injeção, os efeitos da injeção de heroína também eram muito elevados. E depois Portugal sempre foi uma plataforma de tráfico. Enfim, Portugal é uma porta de entrada para drogas na Europa. Uma grande parte da droga que chega a Portugal vai de facto para outros países. Bom, então era uma conjuntura, digamos, que permitia que os políticos e a comunidade científica também se preocupassem com essa situação. Para vos dar uma imagem de como a situação era pouco conhecida, a situação dos consumos era pouco conhecida, havia de facto um certo número de estudos pontuais, regionais, por pequenas localidades, zonas de intervenção de serviços, mas não havia nenhum estudo nacional. Então, para vos dar uma ideia de como a situação era controversa, pouco esclarecida, em 2001, quando eu tive os primeiros resultados do meu inquérito, eu fui ao serviço do agora CICAD, do IPDT na altura, e reunimos com as pessoas que trabalhavam com as drogas, portanto, trabalhavam no serviço e que tinham uma intervenção direta no problema. E antes de apresentar os resultados, eu perguntei às pessoas para me dizerem se pensavam que o nosso consumo em Portugal seria mais elevado ou menos elevado que a média europeia. E posso dizer-vos que na sala as pessoas repartiram-se em dois grupos. Uns que pensavam que não, o consumo é muito mais elevado que a média europeia. E outro grupo dizia não, deve ser em torno da média, deve ser por aí média, deve ser muito mais elevado que na média europeia. Então, portanto, não havia uma ideia muito clara daquilo da situação de facto. Bom, mas não impede que a representação do consumo é uma representação mais para o catastrófico, e isso permitiu o alarme político em torno do problema e, portanto, uma consequente mobilização de diferentes forças políticas, são algumas da direita, talvez a mais direita, que se opuseram, porque ainda hoje, aliás, há algumas vozes mais ligadas a uma tendência mais direita, que acham que droga, enfim, a política de droga só pode existir sem droga. Portanto, proibição, claro, não se pode tolerar qualquer possibilidade que o consumo possa existir, normativamente não, e acabou, e não se pensa mais nisso, a proibição corrida. Mas houve fora essas vozes políticas, houve um consenso em torno para aprovar de facto a lei. Houve uma evolução que vinha já ao nível internacional de alguns anos antes. Foi uma evolução importante, foi a transformação progressiva do problema social da droga, que foi conotado durante muito tempo como um problema de justiça, como um problema de criminalidade, enfim, e que progressivamente, através das políticas das posições da OMS, conseguiram começar a deslocar o problema da área da criminalidade para a área da saúde.
E isso foi muito importante. O nosso Instituto da Droga e da Toxicodependência, eu o conheci nos anos 90, ainda na esfera da justiça, e hoje está claramente na área da saúde. São todos organismos da saúde e, portanto, o consumidor tende a não ser considerado como um criminoso, um delinquente, mas sim como doente. E, portanto, isso muda muito a percepção e a atuação que se pode ter sobre o consumidor. E essa foi uma circunstância que foi importante para motivar, justificar esta conjuntura favorável à lei. Depois, precisamente, uma priorização de uma política de redução de danos em vez de uma política proibicionista, e já vos vou dizer que Portugal não tinha uma tradição muito importante a esse nível, mas de facto aprendemos rapidamente e conseguimos definir uma política de redução de danos nessa altura. Há um colega, Jorge Barbosa, que escreve na revista Toxicodependência, precisamente, um artigo sobre esta evolução da ideia da redução de danos, que é uma ideia que se tem em torno da qual se tem que lutar. Digamos, eu diria quase que é como um movimento social. E vocês estão a ver que, no nosso caso, vem de 77, 75, 76, talvez fosse o momento em que os consumos de substâncias ilícitas entram em Portugal. Já existiam antes, mas não era um problema social. Os consumos de substâncias ilícitas eram ligados mais a meios artísticos. Dizem que os grandes poetas e escritores trabalhavam muito à base de morfina e coisas assim. Não sei, mas não era um problema social. O problema social começou em 75 com a abertura política da Revolução dos Cravos, como vocês se lembram, e também com a chegada a Portugal de pessoas que vinham das ex-colónias, das ex-colónias portuguesas, onde havia uma cultura de consumo que não havia em Portugal. Então, vejam bem, de 77 a 2000, foram quase 30 anos de evolução em que as coisas tiveram que ser trabalhadas nos terrenos a partir de uma fase clandestina, onde não se podia de facto fazer a redução de danos, uma fase experimental assumida de 93 a 98 para chegar à fase de legitimação entre 99 e 2005, em que de facto a política de redução de danos vai imperar. Então, descriminalização, especificidade da medida portuguesa. Mas o que é que a distingue? Esta descriminalização vai aplicar-se a todas as drogas ilícitas. Não é só o cannabis que se pode fumar nos sítios indicados. Portanto, aplica-se a qualquer substância ilícita. Todas, portanto, as substâncias ilícitas. Sem considerar qualquer circunstância ou modo de consumo. Não se considera na lei que o consumo é descriminalizado em espaços públicos ou privados. Não, portanto, não se considera nenhuma circunstância de consumo. Qualquer consumo pode ser considerado. O Greenwald, que vos apresentei a capa do livro há pouco, fez uma pesquisa e conclui que as decisões que levaram à lei é uma política de enfrentamento, quer dizer que não era uma lei feita para derrotista, no sentido de dizer há tanta droga, nós não podemos fazer nada, vamos abandonar. Bom, vamos deixar, enfim, não podemos enfrentar. Não, ele diz que foi uma política ativa, positiva, quer dizer que as pessoas que promoveram, o grupo científico, a Comissão e os políticos que promoveram a lei, tinham a ideia que se podia fazer alguma coisa, que era preciso fazer alguma coisa. Foi uma lei ativa, positiva, e portanto uma política de enfrentamento e não de resistência. O que é muito importante, vocês vão ver já a seguir, é que o que caracteriza a nossa política é que ela é integrada, compreensiva e construtiva.
Já vou tentar desenvolver um pouco isto. E ela desenvolve-se numa orientação pragmática e humanista. O pragmático tem a ver com a redução de danos, quer dizer, nós não podemos impedir que um certo número de pessoas, infelizmente, de qualquer forma, os consumos não são tolerados, enfim, não são aconselhados, é sempre um mal para a sociedade, para as pessoas, evidentemente. Mas, sabendo-se que a droga é um consumo ligado a muitas práticas culturais e valores culturais e que não se pode fazer nada, e aparentemente como o professor Elton referiu, a política proibicionista não faz mais, não tem conseguido contrariar essas orientações. Então, o pragmatismo vem da ideia de que se consome, então se consome em condições adequadas para evitar o maior danos sociais e individuais para as pessoas. A lei prevê, portanto, um enquadramento institucional que faz que ela seja integrada. Quer dizer que a lei prevê que o aparelho possa intervir aos diferentes níveis que a droga pode afetar, ao nível da prevenção, ao nível da dissuasão do consumo, ao nível da redução de riscos, portanto, minimização de danos, ao nível do tratamento e ao nível da reinserção dos ex-toxicodependentes. Por um lado, e estes serviços estão todos integrados. São geridos pelo sistema, pelo organismo, a administração, que agora se chama o CICAD, que tem essa função. E, portanto, vocês estão a ver a vantagem é que há uma política integrada que pode ter em conta todas estas dimensões e isso tem efeitos interessantes. E todos os relatórios de avaliação e todos os analistas tendem a pôr essa característica em bom plano como uma das marcas de sucesso da medida. E, por outro lado, também, claro, há uma luta ao nível penal na redução da oferta, porque o tráfico não é permitido. Vocês vão ver que o tráfico não é, de forma nenhuma, não há tolerância para o tráfico. Tá bom? O que a lei prevê, tudo o que a lei faz é de precaver os interesses dos consumidores. Ora bem, no último documento do CICAD, o Plano Estratégico para 2011-2015, vejam como a missão é definida. Promover a redução do consumo, ok? Mas, se não pudermos reduzir o consumo, vamos ter uma atuação preventiva dos comportamentos aditivos, que não se chegue à adição. E, se por acaso a adição ocorreu, então a política tende a diminuir as dependências e a tratá-las. Ora, eu queria agora apresentar-vos rapidamente para que vocês percebam bem do que é que se trata portanto, o aspecto legal, o empreendimento legal da lei. Há vários documentos nessa altura que são importantes. Eu vou parar um pouco no primeiro, a tal lei de 2000, e que será aplicada a partir de 2001, mas antes disso, no mesmo momento, há um certo número de documentos que são importantes, que é, nomeadamente, aquele decreto 183 de 2001, que aprova o regime geral das políticas de redução de danos, e a resolução de 2001, março, que aprova um plano de luta contra a droga e a toxicodependência. Então, esta lei, eu vou passar muitos dos artigos rapidamente, mas acho que alguns nós temos que os parar um pouquinho para que vocês, e sobretudo os juristas que estão na sala, possam melhor entender a orientação.
Portanto, a lei define o regime jurídico aplicável ao consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, bem como a proteção sanitária e social das pessoas que consomem tais substâncias sem prescrição médica. Estamos aqui a falar dos consumos de substâncias psicoativas ilícitas sem prescrição médica, porque há algumas das substâncias que podem ser prescritas eventualmente, mas não parecem daquelas que nós estamos habituados a ouvir, enfim, a falar em termos de consumo. Portanto, aqui aplica-se, tem o campo de aplicação e as plantas, o campo de aplicação e as substâncias que são consideradas, e depois este artigo 2, o consumo, a aquisição e a detenção para consumo próprio de plantas, substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas referidas no artigo anterior constituem contra-ordenação. Portanto, isto, no final, no parágrafo, no artigo 29, esta definição chamar-se-á descriminalização. Portanto, é qualquer acto que tenha a ver com o consumo, a aquisição e a detenção para consumo próprio das substâncias ilícitas, que são depois indicadas a uma tabela onde elas são especificadas, constituem, não são despenalizadas. Há uma pena. É uma deslocação da pena, como vos dizia inicialmente, da esfera criminal para a esfera administrativa. Vão ser consideradas como uma contra-ordenação. Então, como é que as coisas se passam? Todos os artigos a seguir vão definir as modalidades de aplicação destas penas. Para ir muito, digamos, diretamente mais à questão, é considerado a consumo próprio um consumo necessário para 10 dias de consumo. Portanto, há uma tabela que vos indica quantas gramas de cada substância são necessárias para um consumo de 10 dias. Se a pessoa for apanhada com mais do que essa quantidade, aí já não é consumo próprio, já é considerado tráfico. Aí já a moldura é diferente. Tá bom? Mas desde que sejam para consumo próprio, estas 10 doses, portanto, a pessoa vai ter que ser, houve uma constatação desse facto, e vai ter que ser registada essa contra-ordenação. Para isso, foram instituídas comissões para a dissuasão da toxicodependência. Cada caso que é, inventariado pela polícia tem que ser comunicado a esta comissão de dissuasão da toxicodependência, que faz um registro e que faz uma avaliação do caso. Então, as grandes orientações são: se for uma pessoa que, depois do inquérito feito, consumiu esporadicamente, consumiu uma substância que não tem muitas consequências, enfim, se a situação não for muito, a situação social não for muito, há um certo número de considerações que podem ser feitas de forma a que a pessoa pode ser, a pena pode ser suspensa. Noutros casos, pode ser suspensa até à próxima vez que se for apanhada. Se for apanhada na segunda vez, as coisas já são diferentes. Se a pena não for suspensa, há uma pena que tem que ser aplicada, que é uma coima. A pessoa paga um montante em dinheiro, entre 25 euros e o mínimo, correspondente ao rendimento mínimo nacional. Mas podem haver outras penas.
são consideradas na lei. O que é importante, sobretudo, é que vai haver um seguimento. A pessoa é aconselhada, se for menor, os pais vão ser contactados. Há um seguimento, estuda-se a situação, avalia-se a situação, e se for caso de haver um reencaminhamento necessário, a pessoa é encaminhada para os serviços de tratamento ou os serviços de apoio que, como viram, estão na órbita deste programa integrado. A pessoa não é, de facto, obrigada. Não é obrigada, mas é aconselhada a ir para o tratamento, havendo, no caso de não se conseguir o tratamento, sanções que podem ir desde proibição de sair do país, proibição de exercer atividades, proibição de frequentar certos locais. Há um constrangimento que se impõe para evitar mal maiores. Mas o que se espera com essa política é que se leve as pessoas para o nível do tratamento, do apoio, do aconselhamento. E é esse o objetivo fundamental das comissões. Qualquer situação que eles avaliam-na sempre na perspectiva de encontrar a melhor solução para aquele caso. Eventualmente, se for um caso esporádico, não se fala mais nisso, não se fala a ninguém, acabou. Mas, se não for isso, as coisas vão ficando cada vez mais controladas e as pressões vão no sentido de levar a pessoa, digamos, a cuidar de si, de alguma forma. Bom, a comissão. Há uma comissão por cada distrito. Um distrito é uma área determinada. Eu creio que, se não me engano, há uns 18 distritos em Portugal. 18 distritos no Portugal continental, penso eu. Tirando as ilhas, acho que há 18, mas não quero avançar muito. E, portanto, cada um desses blocos tem uma comissão. E tinha aqui uma tabela com os distritos e com o número de contravenções, contraordenações que foram inventariadas, mas depois tirei, porque fica muito número, não. Mas são 18, penso eu. Então, cada distrito tem pelo menos uma dessas comissões de dissuasão. Lisboa e Porto têm mais. Essas comissões são constituídas obrigatoriamente por um jurista, por uma pessoa ligada ao médico, enfim, ao tratamento, e por uma pessoa ligada ao aconselhamento. Sociólogo, assistente social. Portanto, as equipas são essas equipas que avaliam as situações e que tomam as decisões. Há um registro central. Há uma colaboração com outras entidades, portanto, há uma tal política integrada. Há as condições sobre o juízo, a natureza das circunstâncias do consumo. Há uma decisão, há uma análise das situações e isto tem que ser decidido, portanto, há um acompanhamento dos casos. Há condições para suspender o processo provisoriamente e há uma sujeição a tratamento. Portanto, eu vou-vos ler este artigo, porque precisa melhor a questão do tratamento. Se o consumidor toxicodependente aceitar sujeitar-se ao tratamento, a Comissão faz a necessária comunicação ao Serviço de Saúde Público ou Privado, escolhido pelo consumidor, o qual será informado sobre as alternativas disponíveis. A opção por serviço de saúde privado é paga pelo próprio. A entidade referida no número 1 informa a Comissão de 3 em 3 meses sobre a continuidade ou não do tratamento. Portanto, a Comissão, desde que a pessoa aceitou o tratamento, a Comissão continua a seguir o caso para tomar as decisões que se adequarem. Depois, há condições para... Há uma pena suspensa, mas há condições para a suspender. Há uma duração máxima. Portanto, as sanções são previstas, mas podem ser atenuadas em função das circunstâncias, como vos disse. As sanções aos consumidores não toxicodependentes poderá ser aplicada uma coima ou, em alternativa, sanção não pecuniária. Coisa ligeira. Mas aos consumidores toxicodependentes são aplicáveis sanções não pecuniárias. A Comissão determina, então, nesse caso,
em função da necessidade de prevenir o consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Na aplicação das sanções, a Comissão terá em conta a situação do consumidor, a natureza e circunstâncias do consumo, poderão designadamente a gravidade do ato, a culpa do agente, do consumidor, o tipo de plantas, substâncias consumidas, a natureza pública ou privada do consumo, tratando-se de consumo público, o local do consumo, em caso do consumidor não toxicodependente, o caráter ocasional ou habitual do consumo e a situação pessoal, nomeadamente económica e financeira do consumidor. Bom, no fundo, a pessoa que é apanhada a consumir passa por um processo administrativo bastante pesado, que o constrange e que o registra que o permite um controle, de alguma forma, um controle do Estado sobre as situações e que permite um controle, permite um seguimento do caso. Depois temos os artigos que precisam as coimas, as outras sanções. A admoestação pode ser apenas cuidado, você não deve consumir, não sei o que mais, se for muito grave, e as condições em que isso se faz, as condições da suspensão, a duração da suspensão, a apresentação periódica, a comunicação de medidas. Os médicos, nomeadamente, estão sujeitos, enfim, podem informar as comissões de consumos, sendo-lhes garantida o anonimato. Parece que muitos médicos tendem a não declarar porque estimam que isso faz parte do sigilo profissional e não declaram. Mas, enfim, a lei prevê que eles o anonimato seria garantido e nunca seriam chamados a depor contra a pessoa. Portanto, mas, enfim, há uma certa ideia de que não se deve fazer. Da mesma forma, vocês podem perguntar-se quem é que aplica, no fundo, quem é que está no guichê e aplica a política pública? É a polícia. É a polícia que, não sendo uma comunicação de médicos, enfim, é a polícia que vai constatar que houve um consumo e que vai atuar e autuar. Então, fez-se um estudo para perceber qual é a atitude dos polícias face ao consumo. Então, parece que há duas tendências. Há uma tendência que tende a dizer não, de qualquer forma, isto é uma coisa administrativa, não vai levar a coisa nenhuma, deixa passar, não te preocupes e vai para a frente. Não vi nada, não passa nada. E há outra atitude que, pelo contrário, percebeu a lei e que tende a dizer não, é importante autuar, registar, porque é bem da própria pessoa. Há um dispositivo de apoio e, portanto, vamos ter que o respeitar. Parece que a primeira atitude está mais ligada a polícias mais idosos e a outra a polícias mais jovens. A lei entrou em vigor em 2001 e, portanto, estamos com 12 anos de aplicação, o que permite uma avaliação bastante boa. Vocês, portanto, a questão, e aqui é onde eu posso começar a entrar com a minha competência específica, que é a resposta à pergunta que vocês podem fazer, é se isso alterou os consumos. Porque a ideia que se tinha inicialmente era que, bom, vocês vão descriminalizar, o que é que vai acontecer? A direita, como disse há pouco, argumentos. Turismo de drogas, as pessoas vão vir daí todas para consumir em Portugal, como se pensava que também se faria isso na Holanda. E os países próximos vão lá, não já. Aliás, a Holanda acabou agora de proibir que os estrangeiros possam consumir de forma indiscriminada. Mas então a ideia era que não, isso vai abrir ao turismo dos drogados, não sei o que mais, e depois vai disparar a droga, o consumo vai disparar. Portanto, porque as pessoas vão. Então. Ora bem, o que as avaliações fazem, e esses são os meus resultados, e aí tenho uma grande responsabilidade, porque há uma grande crispação nesses resultados,
e às vezes isso dá muitos cabelos brancos. Se eu tivesse aí algum preto, às vezes teria mais brancos ainda. Então, o que é que eu constatei em 2001? Contrariamente àquilo que era a ideia, a representação que se tinha dos consumos de drogas em Portugal, é que Portugal não consome muito. No início da aplicação da lei, Portugal não consumia muito. Portugal, de facto, consome bem abaixo da média europeia. E isso, um dos resultados das comissões autuam 6.000 pessoas por ano, mais ou menos. Então, 2001 nós temos, se considerarmos qualquer substância ilícita, temos 7,8% da população que declarou ter consumido alguma vez na vida algumas das substâncias que estão consideradas abaixo. Nós temos ao nível europeu as médias que andam em torno dos 20, 25%, e portanto estamos muito abaixo dessa média. Mas aqui é no início da lei. Quando vamos fazer a pesquisa em 2007, portanto 7 anos depois da aplicação da lei, vamos constatar que os consumos aumentaram de 7,8% para 12%, de 8% para 12%. Portanto, um aumento de mais ou menos 4%. Aqui os analistas, aqueles artigos que vos disse há bocado, os colegas que trabalharam a avaliação, vão interpretar isto dizendo que há um ligeiro aumento, mas nada a ver com aquilo que se esperaria, e depois, se considerar um certo grupos de idades, géneros e não sei o que mais, não é significativo esse aumento. Eles nunca consideraram uma coisa que eu tenho no meu relatório, mas que eles não consideraram, e que talvez ajudasse este raciocínio, é que, de facto, uma parte deste aumento não tem nada a ver com o aumento de pessoas que consomem. Tem apenas a ver com o efeito de coorte. Como é que eu explicaria isto? Nós vamos supor, que o caso é que nós estudamos a população geral que tem entre 15 e 64 anos. E, portanto, o meu inquérito é um inquérito que é feito à população geral. Portanto, não vamos considerar nenhum comportamento em relação com os consumos, certo? A minha amostra é feita ao nível da população geral. Qualquer de nós poderia ser apanhado na amostra. Quando eu faço a amostra, não tenho em conta nada que tenha a ver com os consumos. É uma amostra nacional e aleatória da população portuguesa, continente e ilhas. São 15.000 entrevistas porta a porta. Então, 15, 64 anos. Vocês podem saber é que a partir dos 45 anos a população declara ter uma relação muito esporádica com os consumos. 1%. Quando passa para os 50 anos, 55, 65, ninguém consumiu nada. As pessoas não declaram consumos. Porque fazem parte de uma geração onde o consumo era o algo, essencialmente. Não se conhecia as drogas. Os consumos culturais não passavam pela droga. Então não tem nenhum consumo de substâncias desse tipo. Ora bem, em 2001 eu tenho a população 15-64 com 8% de declarações de consumo. Quando eu, em 2007, vou fazer um novo levantamento, nova pesquisa, o que é que se passa? Passa-se que há uma parte da população velha que desapareceu da amostra. Digamos, a população que tem 55, 65, desapareceu da amostra. Quer dizer, sai da amostra uma população que nunca consumiu nada. E entra na amostra uma população jovem, novas cohortes, que, se eles consumirem tanto como os jovens anteriores, vão aumentar as prevalências. Quer dizer que eu tiro bolas brancas do meu pote, tiro bolas brancas e introduzo bolas vermelhas, com o mesmo nível de consumo, não alterando nada o padrão de consumo, as prevalências,
as prevalências vão aumentar. E eu estimei que esse efeito coorte faria com que, não havendo nenhuma alteração dos padrões de consumo, as prevalências vão aumentando sempre todos os anos, e aqui seriam 2%. 2,5% de aumento. Quer dizer, mesmo assim fica 1,5% de aumentos que seriam devidos a um aumento de população que consome de novo. Então aí vêm os meus cabelos brancos. Acabamos de fazer uma pesquisa, o novo levantamento é de 2012, não há relatórios ainda publicados, o relatório vamos apresentá-lo no final deste mês. São dados que não são conhecidos. E, portanto, 2012, o que é que acontece? E isto os nossos avaliadores vão ficar bem satisfeitos, como os nossos políticos ficaram contentes, porque o consumo baixa. Portanto, vamos agora falar ao nível de qualquer substância, de 8% em 2001, 12% em 2007, 9,5% em 2012. Portanto, do ponto de vista da avaliação, vão dizer, provavelmente, que a lei tem um efeito tal que faz baixar os consumos. O problema é que os consumos não podiam ter baixado. Por causa do efeito coorte, do que vos falei agora mesmo. Tendo em conta que os consumos se mantêm, nós devíamos ter pelo menos 12%, porque as pessoas consumiram, continuam uma vez na vida, continuam a ter consumido, não vão. E então, pelo menos 12% devíamos ter, mais, provavelmente, aquilo que seriam o acrescento dos jovens que vão aumentar essa taxa, e, portanto, devíamos subir para 14%, sem haver nenhum aumento de consumo. 14%, temos 12%, 9,5% não há um problema. Eu recebi este resultado em junho do ano passado. Estava aqui a Montes Claros, e fiquei aqui a Montes Claros a trabalhar com vocês e com isto na cabeça. 9,5% eu recebi o resultado catastrófico. Vocês não imaginam, com a responsabilidade pública que nós temos, este resultado o que é que significa? É um resultado inaceitável, quer dizer, não se pode receber. Foi o que eu disse à empresa que nos faz o inquérito, vocês enganaram-se. Há um problema de recolha. Então, não, professor, foi tudo feito da mesma forma, foi tudo... Então, começámos a dar a volta, e essa é uma boa questão que nós nos colocamos, cientistas sociais, que nos devemos colocar sempre. Porque é que eu terei enganado? Onde é que eu terei enganado? Quais são as razões que levam a que eu me terei enganado? Qualquer resultado, mesmo um resultado bem assente, a questão é sempre saber se há alguma razão pela qual eu ter-me enganado e tentar validar o resultado. Então, formulei duas hipóteses. Primeira hipótese, erro de recolha. Houve um problema ao nível da recolha que se passou e vamos ter que testar isso. Segunda hipótese, há um contexto político em Portugal, neste momento, que é um contexto normativo um pouco pesado, crise. Não estamos para festas, não é? O clima não está para festas. Então, a ideia é que pode ser, hipótese, que um clima de crise faça pessoas que consumiram alguma vez na vida, que declararam consumo em 2001, em que em 2007 esqueceram que consumiram. Esqueci. Não consumi. A declaração em 2001 foi no sentido do consumo, em 2007 é no sentido de não consumo. Não consumi. Então aí, se a declaração se altera, aí pode haver uma alteração do resultado. Agora, esta hipótese é uma hipótese difícil de testar, porque o que é que nós fazemos nestes casos, sempre para manter credível a técnica do questionário, da inquirição, é que a gente sabe que provavelmente há sempre pessoas que esquecem. Mas por outro lado há sempre pessoas que se lembram. E portanto nós fazemos a hipótese que há um equilíbrio. Pessoas que esquecem, pessoas que se lembram, e portanto não podemos muito entrar por aí.
ficava a hipótese do erro de levantamento de informação e nós tivemos que fazer, infelizmente, mais 40% por fazer um programa. E a empresa teve que voltar ao terreno para fazer 40% de inquéritos a mais do que estava previsto. Um custo, coisa terrível, que nos levou até mais de 6 meses de trabalho, com uma série de testes. Onde é que as coisas podiam ter corrido mal? E não vou detalhar agora tudo, mas há 3 tipos de testes que eles tiveram que fazer. Percebo os resultados, não passa nada. Mantém-se a prevalência. 9,5%. Todos os novos levantamentos, novas condições, enfim, vocês imaginam que as condições da amostra foram todas respeitadas. Portanto, a amostra foi toda respeitada como a amostra base, não houve nenhuma alteração da tiragem, mas a prevalência manteve-se, 9,5%. Então aí os cabelos brancos começam a crescer mais ainda. Mas há uma terceira hipótese. A terceira hipótese que eu tinha desde o início, infelizmente não tinha muitos dados para trabalhar, hoje tenho dados para trabalhar. E a terceira hipótese foi a que se verifica, muito provavelmente, com os dados que nós temos hoje podemos afirmá-lo seguramente, é que entre 2007 e 2012 houve uma alteração na estrutura da população. A população de 2007 não é a população de 2012. Porquê? Imigração. Imigração. Crise. Saíram de Portugal todos os anos, entre 2007 e 2012, em torno de 120 mil pessoas. Oficialmente, 90 mil pessoas. Oficiosamente, segundo os observatórios informais, em torno de 120 mil pessoas. Portanto, dá em torno de entre 500 mil e 600 mil emigrantes que vão para a Alemanha, para a França, para o Brasil, para Angola, para Moçambique, para a África do Sul, vão lá trabalho. 600 mil pessoas representam quase 10% da população da amostra, da população. E 10% a que níveis etários? Pessoas jovens. Portanto, provavelmente entre 20 e 45 anos, que é isso. E é nessas populações que se concentram os consumos. Portanto, o que se passou foi que, neste período de tempo, houve uma alteração na estrutura da população e a população que nós contactámos em 2012 não é a população que nós tínhamos em 2007. Temos menos pessoas nas condições, nos grupos etários que propícios, enfim, mais afeto aos consumos. Felizmente que o nosso Instituto de Estatística produziu aqui há uns dias, há uns meses para aí, produziu estatísticas que permitem confirmar esta hipótese. Então o nosso resultado não havia erro. Mas o curioso e o interessante é que nós tínhamos percebido esta evolução antes de termos os dados estatísticos oficiais. O que quer dizer que o nosso trabalho tem uma credibilidade e nós podemos apostar nele, e estas coisas que são muito difíceis são, mesmo assim, compensadoras de alguma forma, e é nesse sentido que eu gostaria de terminar para vos passar a palavra para uma discussão que eu gostaria de ter com vocês. Eu acho que bons escolares deviam investir neste tipo de estudo. A questão no Brasil foi estudada, é estudada. Nós podíamos discutir muito os levantamentos que são feitos, há uma informação, mas eu penso que ela não apanha suficientemente as necessidades do nosso tipo, nem situações como as nossas aqui, sobre a qual eu penso que deveria haver melhor conhecimento para permitir um apoio à decisão melhor e uma sensibilização à decisão melhor. E estas questões eu penso que mereciam um grupo de trabalho nosso aqui no Unimontes, um grupo de trabalho interdisciplinar, se fosse caso disso, juristas, sociólogos, economistas.
porque eu acho que, segundo a percepção que é a vossa, não sei se é a realidade, mas segundo a percepção que é a vossa, e que eu entendo todos os dias, o problema seria muito grave. Então, melhor talvez começar a fazer algum esforço para o conhecer de facto melhor e sensibilizar melhor as instâncias de ação, de intervenção, nomeadamente para as motivar para fazer melhor esse enquadramento do tratamento e da prevenção. E se quiserem ir nesse sentido, eu estou à vossa disposição para vos apoiar com a minha pequena experiência, mas fico à vossa disposição para animar um grupo desses. Muito obrigado pela vossa paciência e agora gostava de das vossas